2 Timóteo 3, 10 a 13. Eu vou fazer a leitura e peço aos irmãos que acompanhem com muita atenção. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10 a 13. Assim diz a palavra do Senhor: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai bendito, estamos diante da Tua palavra inspirada, inerrante, infalível, a única regra de fé e prática, e que é útil, ó Deus, para instruir nós homens, a fim de que nos tornemos perfeitos em Cristo Jesus e habilitados para toda boa obra em Cristo Jesus. Por isso eu quero lhe implorar que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos, para que não sejamos como aqueles judeus que se opuseram a Cristo, em que eles viram, eles não perceberam, que eles ouviram e eles não entenderam, para que fossem salvos e houvessem arrependimento para a fé na vida deles. Eu quero lhe implorar que o Senhor derrame o Teu Espírito sobre os nossos corações, para que haja arrependimento, para que haja, ó Deus, uma vida transformada pela graça, para que haja uma vida verdadeira, uma vida cristã que se empenha por servir a Jesus Cristo com fé, com longanimidade, com amor, vivendo o reto ensino da palavra. Nos ajude, e que este sermão, ó Deus, não seja para a glória do apóstolo Paulo, para a glória do pregador, a glória dessa igreja, mas seja a glória para o Senhor da igreja, Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por meio dele que ofertamos a Ti essa pobre petição. Amém. Meus irmãos queridos, antes de nós entrarmos no texto, eu quero que você imagine que você vai visitar um lugar que você não conhece. Você vai viajar para lá de férias, mas você não conhece esse lugar. Geralmente, quando isso acontece, pessoas precavidas, elas vão fazer o seguinte: vão entrar hoje na internet, buscar informações que vão ajudar com que elas se preparem, não é mesmo? Então, você vai para Anchorage, Alasca. Já ouviu falar? Já? É um lugar que eu gostaria de morar, acredite, né? Clima ameno o ano inteiro, frio de matar no inverno, lugar que eu amaria passar meus dias. Então eu sei como funciona. Mas você vai para Anchorage, Alasca, no meio do inverno, pegar 30, 40 graus abaixo de zero, e você não se prepara. Quando você chega lá, então, o que acontece com você? Aqui do centro-norte mineiro, vai passar mal, né? A gente gosta de um calorzinho, não é? Pois é, não vai servir bem aquele lugar para você. Mas imagine que você vai para esse lugar e você conversa com o pastor, entra na internet. Você vai comprar aquele casacão, né? Aquelas parcas, aqueles anorakes grossos, né? E quando você chegar nesse lugar, você vai estar preparado. E a sua estadia lá, que se você fosse sem essa preparação seria muito difícil, às vezes até impossível, agora vai se tornar algo muito mais fácil, apetecível. O que isso tem a ver com o que você vai falar hoje, pastor? Tudo a ver. O que Paulo está fazendo aqui com Timóteo é exatamente isso. Ele está preparando Timóteo lembrando
que a vida cristã tem uma realidade duríssima a ser vivida, que é o sofrimento piedoso. Ou seja, ele está como se fosse o site na internet dizendo para Timóteo: ponha o seu casaco que vai vir nevasca, prepare-se, porque a vida piedosa traz consigo durezas, sofrimento. E é isso que ele vai ensinar aqui. Por que Paulo está ensinando isso para ele? O contexto dessa carta é que Paulo deixa Timóteo na igreja de Éfeso. Essa igreja que foi plantada por Paulo era uma igreja que tinha prazer na sã doutrina, tanto que lá em Apocalipse 2, verso 2, o Senhor Jesus manda do céu uma carta para essa igreja e louva essa igreja porque ela não aceitava os falsos apóstolos, a falsa doutrina. Essa igreja teve como pastor Paulo, Timóteo e o apóstolo João, uma trinca maravilhosa para ser pastor de igreja, não é mesmo? Só que nesse momento específico havia um grande problema naquela igreja: falsos mestres, que depois de Paulo avisá-los lá em Atos, que quando estava caminhando para Jerusalém para ser preso, então levado a Roma, ele disse para os presbíteros de Éfeso: vocês vão ter problema, falsos mestres vão entrar, lobos vorazes vão entrar no rebanho. E está acontecendo isso, e ele manda o seu amigo, pupilo e filho espiritual Timóteo para a igreja para lutar contra isso. E ele acabou de mostrar que os falsos mestres, eles são uma porção, um vislumbre daquilo que são os homens nos últimos dias, que ele disse que seriam avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio, cruéis, inimigos do bem, atrevidos, e que negam o poder de Deus, dizendo que vivem em piedade sem viver. Então agora, nesse trecho da carta que nós vamos expor hoje, Paulo está fazendo um contraste entre ele e Timóteo em relação aos falsos mestres. Então ele está fazendo um contraste, como nós cristãos devemos ser, nós que somos piedosos, em relação aos falsos mestres. O que ele quer ensinar então diante disso? Timóteo, o cristão tem que viver piedosamente no caminho de Deus, e isso vai trazer perseguição e sofrimento. Então, Timóteo, o cristão vai viver piedosamente no caminho de Deus, isso vai trazer perseguição e sofrimento. No verso 10 e 11, ele vai mostrar que ele, Paulo, vive para Deus em meio às perseguições. Por isso ele começa a sessão mostrando: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Veja que aqui se caracteriza aquilo que eu disse antes, o contraste. Por isso que ele começa: tu, porém, ou seja, você e eu, nós somos totalmente diferentes do que estes homens que eu acabei de dizer, que são falsos mestres, que são como Janes e Jambres, aqueles magos que se opuseram a Moisés. Nós somos diferentes. O que nós somos diferentes? Você, Timóteo, tem seguido a mim, mas você tem seguido algumas coisas importantes que eu faço. Primeira coisa, o meu ensino no Evangelho. Então Paulo começa a delinear a diferença do crente piedoso e fiel a Deus, em primeiro lugar mostrando que esse crente, ele ama o Evangelho, ele segue o Evangelho, ele então tem a palavra de Deus como a regra infalível e verdadeira para a sua vida. Timóteo aprendeu isso quando Paulo, pregando, e o Espírito Santo, utilizando a pregação de Paulo, o salvou, e isso impressionou tanto a Timóteo, que ele se dispôs a seguir Paulo pelo caminho, de maneira que ele, naquele momento, ele abraça a fé cristã, mas não só abraça a fé cristã, mas ele abraça também a piedade verdadeira da fé cristã. Então ele se torna um seguidor de Cristo, seguindo a palavra de Cristo que era pregada por Paulo. Então Paulo diz: você segue o meu ensino. E meus irmãos,
o que acontece com Timóteo é uma ilustração vívida do que acontece com os verdadeiros crentes. Paulo, em outra porção das Escrituras, diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, Romanos 10:17, e que esta pregação que nos traz fé nos leva a confessar a Cristo e viver para Cristo. Então, o primeiro teste para a nossa vida aqui hoje, se somos verdadeiros crentes e se somos piedosos, nós temos seguido o ensino do Senhor? A palavra de Deus é o nosso norte? Ou seja, você pauta a sua vida, toma as suas decisões, organiza sua casa, seu emprego, seu casamento, suas finanças com base na palavra? Se a resposta a isso, querido, é negativa, nós começamos mal, porque o verdadeiro crente, ele ama a Bíblia. O próprio Paulo disse, nós lemos hoje aqui pela manhã, na nossa pregação matutina, de que no tocante ao homem interior, o crente tem o prazer na lei de Deus. O homem de Deus, ele tem os mandamentos de Cristo e guarda, como o Senhor Jesus Cristo disse em João 14:21. Então, o verdadeiro crente, ele preza pela palavra. A palavra é o balizador da sua vida. Então, primeira coisa que Timóteo e Paulo fazem, eles seguem a palavra de Deus. Segunda coisa, eles têm um procedimento piedoso. Paulo diz que Timóteo também seguia o seu procedimento, ou seja, a sua conduta. E quando nós olhamos, meus irmãos, para a conduta do apóstolo Paulo, o Senhor Jesus o mudou de tal maneira que o apóstolo, que antes era egoísta, cheio de vanglória, de jactância, passa a viver numa vida de santificação de tal maneira que aquele homem podia estar preso e contente, que aquele homem podia ser esmurrado e estar contente. Ou seja, ele mostrava uma conduta verdadeira com relação àquilo que era pregado. Paulo não só pregava a palavra, mas ele vivia a palavra que ele pregava. Ou seja, ele adornava a palavra com o seu procedimento, com a sua vida santa. E ele aprendeu isso com uma pessoa muito especial, chamada Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a vida de Jesus Cristo, Jesus nos ensinou a orar: seja feita a tua vontade. Quando Jesus está no Getsêmani, sofrendo, suando sangue, os anjos têm que vir consolá-lo. Ele ora a Deus e diz: seja feita a tua vontade. Ou seja, aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinava era aquilo que ele vivia. Ele adornava o seu ensino com a vida santa. E é exatamente isso que Paulo fazia. Por isso ele pôde dizer certa vez: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, Timóteo, você e eu não somos como os falsos mestres. Nós temos uma vida de arrependimento, nós temos uma vida de santificação, nós temos uma vida que no dia a dia deixa os pecados de outrora, uma vida como Jesus ensinou aos seus discípulos, uma vida de pessoas que são sal e luz no mundo tenebroso. Você segue o meu ensino e você segue a minha conduta. Então, o verdadeiro crente, o homem piedoso, a mulher piedosa, ama a palavra, confessa a palavra e vive a palavra de tal maneira que aquilo que ela fala acerca da palavra é adornado pela sua vida conforme os mandamentos de Deus. Segundo Paulo, então, o verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro crente, ele tem que ser distinguido pelo conhecimento da palavra e pelo viver da palavra. Em terceiro lugar, Paulo fala: meu propósito. E isso é muito interessante, porque o propósito que nós temos na nossa vida geralmente é algo que fica onde? No coração. O que você quer fazer amanhã? Eu não tenho a mínima ideia. Qual a carreira que você quer trilhar? Também não sei.
O que você quer fazer nas próximas férias? Não sei. Propósitos geralmente são coisas interiores. Mas Paulo aqui curiosamente diz que Timóteo conhece e segue o seu propósito. Isso mostra o que? Aquele homem, ele observou muito bem Paulo e aquilo que Paulo falava e fazia, de tal maneira que ele pôde captar, pescar a ideia de vida de Paulo. Ele teve que julgar as atitudes e as palavras. E quando ele julgou as atitudes e as palavras de Paulo, aquele homem entendeu que o propósito da vida de Paulo, assim como ele havia ensinado aos irmãos em Corinto, era o propósito correto da vida cristã, a glória de Deus. Por isso Paulo disse: quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Ou seja, o propósito de Paulo, que está ligado à sua função pastoral, é a glória de Jesus Cristo, não a sua glória. Por isso que quando ele esteve preso, e ele escreve aos Filipenses, falando de pessoas que queriam irritá-lo, levá-lo aos ciúmes porque pregavam a Jesus, Paulo deu de ombros e disse: o que me importa? Você acha que eu vou ficar aí sentindo inveja de quem está pregando? Se está pregando a Cristo, deixa pregar. Porque ele entendeu que ele vivia para Jesus, que o propósito da vida dele era glorificar a Jesus. Então pouco importava se alguém estava pregando para fazer ciúmes nele. Na verdade estava fazendo um grande favor para ele, porque estava fazendo aquilo que ele deveria fazer também. Então o propósito cristão é o propósito não de glória própria, mas é o propósito de glória ao Senhor Deus. Propósito que Deus nos criou lá no Éden. Deus falou para que nós fôssemos fecundos, nos multiplicássemos, para quê? Para que a sua glória enchesse a terra. Até que veio Satanás, né? Adão, Eva, o negócio não é bem assim. Deus não quer que vocês sejam felizes. Deus não quer que vocês sejam alguém melhor. Ele está tolindo vocês. Assim como o diabo buscou glória própria no céu, ele incentivou Adão e Eva a buscar glória própria na terra. E esse padrão de vida é o padrão do ser humano pós-queda. E esse padrão só é quebrado pela vida do Evangelho. O problema é que muitos que se dizem cristãos têm vivido esse padrão: glória para mim, glória para mim, contrariando um dos maiores lemas da reforma: só lhe deu glória, ao Senhor seja dada toda a glória. Então Paulo nos chama aqui a ter um propósito na vida: glorificar a Deus, no trabalho, no casamento, na igreja, glorificar a Deus, porque nós podemos fazer todas as coisas e não glorificar a Deus. Você acha, por exemplo, que um culto que não é de acordo com a Bíblia glorifica a Deus? Você acha que uma pregação em que o homem é o centro glorifica a Deus? Você acha que uma pessoa que mal se lembra de Jesus na sua semana, não ora, não lê a Bíblia, não medita, não lê bons livros, não ouve boas pregações, glorifica Jesus? Eu não sei aonde. Talvez no inferno sendo julgado, mas nesse mundo não. A vida cristã tem que ser para a glória de Deus. Mas é por isso que ela é uma vida, como Paulo diz: você segue a fé que eu tenho. A vida cristã, ela só pode ser sim amar a palavra, viver a palavra e ter o propósito de glorificar a Deus, se nós tivermos verdadeira fé em Cristo Jesus. Se Cristo Jesus for o arrimo da nossa sorte, se Cristo Jesus for o objeto da nossa atenção, se Cristo Jesus for crido, confiado, e nós nos debruçarmos lançando sobre Ele todo o peso do fardo da lei, a vida cristã tem que ser uma vida de fé, porque a vida de fé, ela confia só em Jesus para a salvação. A vida de fé, ela sabe que só Jesus pode perdoar pecados.
A vida de fé sabe que a vida eterna não é pelo que fazemos, mas pelo que Jesus fez por nós. E a vida de fé sabe que viver para a glória de Deus, amar a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus só é possível por meio de Jesus Cristo. Paulo creu então em Jesus quando ele viu Cristo glorificado na estrada de Damasco, entendendo, e depois, claro, com minuciosas explicações de Cristo, ele vai falar sobre isso em Gálatas, que a fé verdadeira, ela confia em Cristo como a sua justiça. Ela deixa de confiar nos homens e ela confia só no Senhor. E Timóteo seguia isso, e os verdadeiros crentes seguem isso. Os verdadeiros crentes não são daquele tipo: Senhor, eu vou fazer a minha parte e o Senhor faça a sua me salvando. Eu vou fazer boas obras, o Senhor acrescenta um pouquinho de mérito de Jesus e está tudo tranquilo na nossa vida. O verdadeiro crente, ele entende: Senhor, eu não faço nada para a minha salvação. Na verdade, Isaías disse que as minhas obras, lá em Isaías 64:6, as minhas obras de justiça, elas fedem tanto na tua presença que o Senhor nem as aceita. Eu preciso do Senhor. O verdadeiro crente, ele é como Jonas, que diz lá em Jonas 2:9: ao Senhor pertence a salvação. Além disso, Timóteo segue a longanimidade de Paulo. A longanimidade de Paulo é interessante, porque quando nós lemos aqui longanimidade, que significa fôlego longo, a gente já pensa isso em relação aos crentes. Não, mas a longanimidade que é dita aqui por Paulo, segundo o grego, tem a ver com um fôlego longo em relação a circunstâncias adversas, uma paciência com aqueles que lhe perseguem, com aqueles que queriam o mal para a vida dele. E quando nós olhamos para a vida de Paulo nas viagens missionárias, é justamente isso que a gente vê: Paulo segurando o seu fôlego, não apelando, não se irritando, de maneira que ele pudesse continuar levando a palavra de salvação para aqueles que lhe perseguiam. E obviamente Paulo está seguindo a perspectiva de Jesus, como nós vimos aqui no Evangelho de Marcos. O que Jesus está fazendo com os líderes judeus, com os apóstolos, com a nação judaica, é ter uma longanimidade hercúlea, gigantesca, enorme diante dos pecados e da falta de arrependimento daquele povo. Então, Paulo aqui encarna, por assim dizer, entre aspas, viu gente? Estou pregando espiritismo não, encarna aqui a atitude de Cristo, de ser paciente com aqueles que fazem mal, ser longânimo na tentativa de pregar o Evangelho, na tentativa de levar a salvação às pessoas. E por isso ele emenda que ele amava: você segue também o meu amor. Porque o apóstolo, ele entendeu o que é amor de verdade. Meus irmãos, é tão doído quando a gente olha para a igreja e as pessoas falam de amor e elas não têm a mínima noção do que seja amor. As pessoas definem amor na igreja como sentimento. As pessoas definem amor na igreja como se fosse algo romântico. Mas Paulo, que sabia bem o que é amar, disse para nós o que é o amor, e era isso que ele seguia na vida dele. Ele diz lá em Romanos 13, 8-11 o seguinte: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então Paulo era longânimo com aqueles que perseguiam, mas mais do que isso, ele amava aqueles que perseguiam a ele. Jesus mandou a gente amar os nossos inimigos. Jesus disse que nós não temos vantagem nenhuma em amar aqueles que nos amam. Um verdadeiro crente, ele tem que entender isso. O amor é a obediência aos mandamentos. O amor, ele se mostra para com todos os homens. O amor, ele não é seletivo.
a não ser o amor salvífico, eterno e eletivo de Deus, mas o amor humano que está baseado na lei de Deus deve ser um amor ofertado mesmo àqueles que nos perseguem, porque nós queremos que essas pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, se humilhem e creiam em Jesus e sejam salvos. E por fim ele diz: você também segue a minha perseverança. A palavra perseverança aqui tem a ver com uma inabalável postura diante das circunstâncias adversas. Nós estamos vendo aí, os furacões lá nos Estados Unidos. A gente vê as casinhas voando como se fosse palha, E quem gosta de filme, lembra daquele filme Twister, até da vaca voando, Mas você já viu aquelas árvores centenárias, algumas milenares, que passam vento e elas ficam lá duras como pedra, nem se mexem direito? A perseverança que Paulo aqui tem a ver com esse tipo de postura inabalável diante das circunstâncias adversas. Ou seja, quando as coisas estão ruins, o verdadeiro crente, ele se mantém firme ao meio aos conflitos, às dificuldades, à pobreza, à luta, à dor, à impaciência dos outros, à perseguição. Ou seja, ele tem resiliência, ele permanece firme. E Jesus mostrou que a verdadeira fé, lá em Marcos 4, quando ele vai pregar sobre os bons solos, o bom solo e os maus solos, isso, que a falsa fé ela se evidencia em que, quando chegam as perseguições, a pessoa escorrega. Então, a perseverança é essencial para o verdadeiro crente. Timóteo, você segue tudo isso? E a pergunta que eu quero fazer aos irmãos é: vocês têm seguido tudo isso que eu tenho falado até agora? Você pode observar isso na sua vida? O verso 11 diz Paulo: você também segue os meus sofrimentos, Antioquia, Icônio e Listra. Que perseguições eu tenho suportado. Então Timóteo segue essas coisas de Paulo, mas ele também aprendeu a sofrer junto com Paulo, perseguições. E é interessante, meus irmãos, como que o Senhor Jesus Cristo faz as coisas de maneira muito bela. Paulo, anteriormente à sua salvação, era um homem perseguidor dos cristãos. Esse homem arrastava pessoas, tirando-os da sinagoga, fazendo com que eles blasfemassem do nome de Jesus. O que Paulo faz agora? Paulo prega o evangelho e são outros que o perseguem. Várias vezes na pregação do evangelho a gente vê esse homem sendo arrastado, esse homem sendo chicoteado, esse homem ficando em voragem do mar, sendo perseguido pelos romanos, pelos seus patrícios e os judeus, porque viam que ele pregava uma mensagem que era conflitante em relação aos pecados que eles viviam, romanos que perdiam sua fonte de lucro. Então Paulo foi chamado por Jesus justamente para isso, para pregar e sofrer. Nós lemos aqui na nossa liturgia, Atos 9, 15 e 16, Jesus diz: o Senhor disse para Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O Senhor Jesus mostrou para Paulo: Paulo, você perseguia cristãos? Agora é a sua vez. Você vai ser perseguido, você vai sofrer pelo evangelho, mas o seu sofrimento vai honrar a minha palavra, vai honrar a minha vida. Por isso que Paulo aqui cita os sofrimentos dele em um momento muito conhecido da vida de Timóteo. Paulo pregou em primeiro lugar em Antioquia, e quando ele prega em Antioquia, ele é expulso pelos judeus e ele vai para Icônio. E quando ele chega em Icônio, muitos gregos se converteram e os judeus incrédulos e invejosos foram atrás de Paulo para que pudessem pegá-lo em Icônio. Então os judeus que estavam lá em Antioquia foram para Icônio, chegaram em Icônio, se juntavam com os judeus de Icônio para perseguir Paulo. O que ele fez? Foi para Listra. Quando ele chegou em Listra, quem é salvo? Timóteo.
A pregação chega ali de tal maneira que Timóteo é alcançado. Só que, da mesma maneira como Timóteo é alcançado, os judeus que estavam em Icônio e que depois foram seguindo Paulo, Antioquia, Icônio, chegaram também em Listra para matar Paulo. E lá em Listra, Timóteo é salvo, mas não só Timóteo é Paulo. Timóteo é salvo, mas também Paulo, ele toma tanta pancada naquele lugar, que foi tão custoso ele ficar ali, que parecia que ele ia morrer naquele lugar. E Timóteo viu isso de primeira mão, um homem pregando o evangelho, e um homem quase sendo morto pelo evangelho, e pessoas saindo de cidade em cidade para ir atrás dele. Convenhamos, se hoje a pregação aqui estivesse sendo feita com pessoas ali fora com armas na mão para nos matar, você sairia daqui comigo hoje para ser pregador do evangelho? É isso que Paulo está falando. Lembre-se disso. Essas provações que você viu de primeira mão, você viu as circunstâncias, mas Paulo coloca algo aqui bem dito para Timóteo, que está sofrendo isso: de todas me livrou o Senhor. Deus livrou Paulo da morte muitas vezes, mas tem uma coisa: Deus nunca o livrou do sofrimento. Paulo mostra que Deus estava no controle de todas as coisas, e as circunstâncias atendiam ao ordenar de Deus, mas mesmo assim ele sofreu. E Timóteo tinha que entender isso. Deus está sempre no controle. Deus livra o seu povo, mas não do sofrimento, livra no sofrimento. Tem uma grande diferença. Hoje a pregação moderna é que você não pode sofrer. Se você sofrer, tem uma coisa errada, você não é filho de Deus, você não merece isso. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, o próprio Senhor Jesus Cristo sofreu como nenhum outro. O próprio Cristo foi perseguido como nenhum outro. Os apóstolos foram perseguidos, e a gente olha para a vida de Paulo, a gente vê Deus livrando Paulo no sofrimento, mas nunca do sofrimento. Os versos 12 e 13 diz que os crentes são perseguidos por causa de Deus. Então ele vivia por Deus e ele é perseguido por causa de Deus. Veja que Paulo começa no verso 12 com uma máxima: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É como se ele estivesse dizendo assim: querido irmão, uma coisa é certa, quem quer viver a piedade vai ser perseguido. Não é assim, talvez vai ser perseguido, pode ser que seja perseguido. Ele está falando, todo aquele que quer viver a piedade, qual é a consequência lógica? Vai ser perseguido. Paulo sai do exemplo dele pessoal e entra agora numa verdade universal. Todo verdadeiro crente que quer viver a piedade vai ser perseguido. O que é piedade aqui? A religião baseada na palavra. Então todo crente que quer viver uma religião baseada na palavra vai ser perseguido. Imagine que você seja um jovem na universidade. As universidades hoje são um antro de marxismo cultural e de porneia, de coisa errada. Inclusive hoje tem muitas que os estudantes fumam maconha sentados nos corredores, né? De tão normal que é o pecado. Se você é um crente nesse lugar, o que vai acontecer com você? Você acha que você vai viver ali dentro bem, tranquilo? A primeira vez que alguém te ofereceu uma maconhinha, você fala assim: eu não posso fazer isso, porque eu sou crente, acabou. A primeira menina, ou o primeiro homem que der em cima de você, e você negar sexo, acabou. O primeiro professor seu,
né, que levantar-se para falar contra a Bíblia e contra o cristianismo, e você se opuser e falar que ele está errado, que ele é um ignorante, um idiota útil, que ele não sabe nem o que ele fala, acabou. Deixa eu exemplificar isso, né? Quando a gente vai estudar história, por exemplo, até no colégio, e vai chegar na Reforma Protestante, o que é dito sobre Calvino? Que Calvino pregava que a pessoa é escolhida por Deus para a salvação, e que a gente reconhece uma pessoa que é escolhida para a salvação através dos recursos financeiros. Esse é o discurso marxista dentro do seu colégio. Você pergunta para aquele professor: você já leu as Institutas de Calvino? Não. Então como é que você fala isso? Você já leu alguma obra dele? Não. Você sabia que Calvino morava numa casa que não era dele? E quando ele morreu ele não deixou dinheiro nenhum? Então como é que um cara que pregava eleição e falava que a gente é visto como eleito como rico, morre pobre? Quando você fizer isso, já era. Alguns dias atrás, um estudante nos Estados Unidos disse que o único tipo de família que existe é entre um homem e uma mulher. Ele foi expulso da escola e não pôde mais voltar a estudar. Aquele que quer viver a verdadeira religião baseada na palavra, e ele não é um crente 007 escondidinho para não se dar mal com o mundo, vai ser perseguido. E isso é algo que tem que acontecer. E isso é algo que mostra que nós somos filhos de Deus. Em Romanos 8, 14 e 17, Paulo diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, que quer dizer Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Paulo está mostrando, o verdadeiro filho de Deus, ele herda nessa vida sofrimento, e não existe glória sem sofrimento, e não existe sofrimento piedoso se nós não vivemos no Espírito Santo e temos Deus como nosso Pai. Então o que ele está mostrando para a gente é: a vida cristã não é um mar de rosas. A vida cristã, na verdade, é se identificar com Deus de tal maneira e ter a perfeição moral de Deus como nosso padrão, de tal maneira que nós não vamos aceitar viver o padrão do mundo, e não aceitando viver o padrão do mundo, vivendo na contramão deste mundo, nós vamos ser perseguidos. Mas nisso nós vamos ver, somos filhos de Deus. E veja, para você não achar que eu estou aqui pregando balela, Jesus teve vida mansa nessa terra. O fim dele foi numa cruz, morto pelos judeus e pelos romanos, não é? Daniel, com 12 anos, foi para a Babilônia. E Daniel, com 12 anos, dá show na maioria dos crentes hoje, porque o próprio Nabucodonosor ofereceu para ele as iguarias, banquete, e ele falou: eu não quero me contaminar. Mas ele teve vida fácil? Nunca teve. Tanto que seus amigos foram parar na fornalha, e mais tarde, sob o domínio medo persa, ele foi parar na cova dos leões. Por quê? Porque ele orou. Se ninguém orar por meio de você, rei, cova. Ele orou para o Deus do céu 3 vezes na janelinha da sua casa. E o que aconteceu? Cova. Isaías denunciou o pecado do povo, fim dele, cerrado no meio. Os apóstolos falaram contra o sinédrio, fim deles, todos eles morreram, martirizados, menos o apóstolo João. Então quem quer viver a vida piedosa
vai ser perseguido. Por isso, se eu fosse você hoje, eu colocaria uma pulga atrás da orelha. Se lá no seu trabalho as pessoas não são contra você, se lá no seu bairro as pessoas não são contra você, se lá na sua família você tem a aprovação de todos, como o Senhor Jesus Cristo disse lá em Lucas 6, ai de vós quando todos vos louvarem. Quem é elogiado pelos homens ímpios é elogiado pelo próprio diabo. Os piedosos vão sofrer, mas veja, é um sofrimento pela piedade. Não é o sofrimento de você ser a pessoa mais chata do bairro, a pessoa mais intragável do trabalho. É um sofrimento piedoso, é um sofrimento por viver a verdade, é um sofrimento por ir contra esse mundo. Há um tempo atrás, um político conhecido nosso foi participar de um evento e 2 artistas da Globo, quando ele chegou no evento, saíram para não estar no mesmo ambiente que ele. Por que não? Porque ele é contra o que esse mundo prega. Por isso Jesus nos alertou lá em João 15: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Ou seja, se nós somos amados pelas pessoas que são ímpias, que são perversas, significa uma coisa: nós somos como elas. Porque aquele que ama a palavra vai ser odiado pelo mundo. Querido, não deseje viver o favor do mundo. Isso não vai terminar bem. Não tenha medo dos homens. Isso não vai terminar bem. Não se importe com o que as pessoas pensam da sua fé. Isso não vai terminar bem. Por isso que Paulo termina essa sessão com o verso 13. Lembra que ele começou lá no 10, tu porém, e agora ele fecha com outra adversativa: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então existe uma alternativa àquilo que eu disse aqui hoje. Existe uma alternativa em relação a ser piedoso, seguir a palavra e ser odiado pelo mundo. Qual é a alternativa? Ser perverso, impostor, enganar, ser enganado e ir de mal a pior. Paulo está falando aqui, não é de ímpio. Paulo não está falando assim, aqueles lá de fora. Paulo está falando aqui de pessoas que estão dentro da igreja, que se dizem cristãs e que não vivem a piedade. Essas pessoas, elas negociaram com o mundo. Elas não são diferentes do mundo. Por isso o mundo as abraça, as ama, não as persegue. E aí ele diz: como são essas pessoas? Elas são perversas, elas são más, elas são entregues à maldade do coração, e pior, elas são impostores. Por quê? Porque elas se parecem com crentes, sem serem verdadeiros crentes. Ele está descrevendo sobretudo os falsos mestres e os seus seguidores em Éfeso, ou seja, aquelas pessoas que nutriam o pecado no coração, aquelas pessoas que não queriam ser odiadas pelas demais, pessoas que queriam ser amadas, afagadas, aplaudidas pelo mundo, mas que pareciam crentes, que tinham cara de crente, que tinham exterior de crente, mas que eram amigas dos prazeres, egoístas, inimigas de Deus, amando dinheiro, como ele disse antes. Paulo estava falando de pessoas que Pedro as descreve, meus irmãos, de uma maneira gravíssima. Pedro fala desse tipo de gente na igreja desta maneira: esses, todavia, são brutos e irracionais, naturalmente feitos para destruição, falando mal daquilo que são ignorantes. Na sua destruição hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam.
consideram como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. Quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto com vocês, enquanto tomam a santa ceia junto com vocês, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis, engodam almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, são filhos malditos, abandonam o reto caminho, se extraviam seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, o castigo da transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, e refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estágio pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecer, voltarem para trás, apartando-se do mandamento que lhes fora dado. Como eles, aconteceu o que diz certo ditado verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Pedro está falando de falsos mestres e de pessoas que lhes seguem dentro das nossas igrejas, e que são pessoas insaciáveis do pecado, são pessoas que aparentam ser crentes, mas o coração delas é avarento, elas só ligam para dinheiro, elas não estão nem aí para a verdadeira fé cristã, elas não querem ouvir as Escrituras, e elas são enganadas por um tipo de pregação que prega liberdade. Você já foi em igrejas que se diz assim: meu irmão, você é livre da lei, você está na graça, você não precisa de viver os mandamentos de Deus. Esse tal de quarto mandamento, divino domingo, isso é bobagem, isso ficou para trás. Esse negócio aí de que você tem que sofrer pelo Evangelho, isso é bobagem, você precisa só de Jesus e ser feliz nesse mundo. Promete liberdade. E são esses que perseguem os que pregam a verdade. Você já notou isso? São eles que perseguem aqueles pastores fiéis e piedosos que falam contra o pecado. Quantas vezes você já ouviu esses pastores falando mal dos puritanos, por exemplo? Esses dias mesmo eu ouvi um pastor presbiteriano falando: esse trem de puritano, esse trem é muito chato, a gente não precisa disso não. A gente só precisa de Jesus e viver a vida feliz. Esse trem aí na igreja de ter um culto certinho, uma pregação expositiva, isso não presta não. A gente tem que ir ali cantar, o pastor tem que ser um coach, que a gente tem que sair dali mais tranquilo, né? Afinal a semana foi difícil. Essas pessoas são aqueles que perseguem a verdade e pregam todo tipo de jactância. Você já viu um pastor desse famoso que anda a pé igual a gente? Anda de jatinho, e o terno não é terno comprado de segunda mão, é Dolce & Gabbana para cima. E veja, o que eles fazem então é apontar para os fiéis como igrejas mórbidas, frias, sem amor, mas eles são cegos no seu fascínio, porque Satanás os cegou para ver que eles não estão assim, errados. Por isso Paulo diz: eles enganam sendo enganados, porque eles em primeiro lugar estão enganados. Eles acham que esse tipo de pregação não vai levá-los ao juízo, que esse tipo de vida vai terminar bem. E eles então, sendo enganados pelo diabo, eles enganam pessoas que são fracas,
que não querem a verdadeira piedade, a fé bíblica e genuína. E aí você pensa, ok, mas essas pessoas têm coisas e elas são felizes. Não, Paulo diz, eles caminham para frente, mas de mal a pior. Ou seja, eles caminham para o juízo eterno. Querido irmão, não se engane. Uma pessoa que está agora numa igreja dando 500 para ganhar 1 milhão, você acha que essa pessoa tem um coração piedoso? Sério. Se eu falasse para você assim, olha, meu irmão, me dê R$1 e eu vou te dar uma Ferrari de 1 milhão, isso é justo? O que tem no seu coração? Avareza, ganância. Primeiro que você não vai nem saber dirigir uma Ferrari, né? No primeiro poste ali você vai bater e ainda vai deixar a gente sem luz, e curveiro tá bom de ficar sem luz, né? Então, querido irmão, isso mostra que essas pessoas, elas enganam pessoas. Não é que são piedosas, humildes, boas, seguidoras de Jesus. Elas enganam pessoas que são como elas, centradas no pecado. Mas Paulo diz, de mal a pior. Talvez tenha muito dinheiro nesse mundo, talvez tenha muita alegria passageira nesse mundo, mas a verdade é, de mal a pior. É uma realidade que não dá para mudar, e quem diz isso é o Senhor Jesus Cristo por meio de Paulo. A Bíblia é inerrante, a gente não pode ir contra a Bíblia, é o que está escrito na Bíblia, de mal a pior. Então, pastor, eu não sou pastor, eu não sou apóstolo, graças a Deus, né? Porque apóstolo bom é apóstolo morto. Então, como viver esse texto? Em primeiro lugar, é importante que você entenda que hoje, que nós temos que viver a vida segundo Deus. Essa é a primeira coisa que você tem que aprender. A sua vida, amigo, ela é chamada para ser pautada pela palavra de Deus, pelo reto ensino. E você tem que amar esse reto ensino, aprender e viver esse reto ensino. E o seu procedimento tem que ser compatível com aquilo que a Bíblia fala. Ou seja, aquilo que você professa tem que ser aquilo que é processado, vivido, demonstrado na sua vida. Então, em primeiro lugar, entenda isso. O norte da sua vida é a palavra. Você tem que ter uma vida bíblica, não uma vida inventada por você ou por alguma pessoa que se diz um guru, se diz um pregador. É a palavra. Em segundo lugar, nossa fé tem que ser uma fé genuína. Não é como o mundo, que é o pensamento positivo, que vai dar certo, mas é um vai que vai dar certo para ser curado, né? Um vai que vai dar certo para ficar rico. Nunca é um vai que vai dar certo para sofrer para Jesus, né? A nossa fé tem que ser verdadeira. A fé verdadeira, ela deposita toda a sua confiança em Jesus Cristo, tanto para a sua salvação quanto para a sua vida prática. Então, peça a Deus que sua fé seja uma fé verdadeira, e ela não só seja verdadeira, mas ela aumente cada dia mais. Para quê? Para que a piedade aumente na sua vida, e para que você, meu querido, atinja não a vã presunção, mas a certeza da sua salvação. Paulo, nessa carta, ele diz que ele sabia em quem ele cria, e ele sabia que o Senhor Jesus estava guardando o seu depósito até aquele dia. Ou seja, ele tinha certeza que ele ia para o céu, ele não tinha dúvida nenhuma que ele ia para o céu. Mas não é porque ele era presunçoso, é porque ele tinha uma fé madura e confiava em Jesus e vivia para Jesus e atuava por Jesus. Então, peça a Deus para aumentar a sua fé. Em terceiro lugar,
demonstre longanimidade em relação às pessoas que querem o seu mal. Não se impaciente com elas, tenha calma, dê exemplo para elas, ame-as, e em qualquer oportunidade que você tiver, fale de Jesus para elas, e o quanto que elas precisam se arrepender e se voltar para Jesus Cristo para a salvação delas. Ame os seus inimigos. É bem diferente do Islã, né? Mande bomba nos seus inimigos. A pregação cristã genuína é: ame aqueles que odeiam vocês. Foi assim que o apóstolo procedeu. Foi assim que Estevão, quando esteve para morrer, seguiu o exemplo de Jesus, e ao ser apedrejado pela turma de Paulo, disse: Senhor, não coloca na conta deles esse pecado, e nas tuas mãos ele se entregou, né? Receba o meu espírito, como o Senhor Jesus fez. Em quarto lugar, tem um propósito na sua vida de glorificar a Deus. Como que eu glorifico a Deus? Vivendo em cada parte da minha vida de acordo com a palavra. Eu glorifico a Deus quando eu conheço Deus, quando eu reconheço a Deus, quando eu sigo a palavra de Deus, quando eu tenho desejo por Deus e por suas coisas. Eu também vivo para a glória de Deus quando eu uso os meus recursos financeiros para o Senhor, quando eu uso o meu trabalho para ser um púlpito para eu falar de Jesus, quando eu uso a minha família como meu campo missionário. Então, querido, viva para a glória de Deus, não com um sentimento barato por Deus, como se a religião fosse um arrupio. Não, religião não é isso. A verdadeira religião para o Senhor Deus é praticar os seus mandamentos, é guardá-los, e ao fazer isso, levar esta verdade não só no coração e na vida, mas para outras pessoas. Isso é viver para a glória de Deus. Eu vejo que nós deixamos de viver para a glória de Deus há muito tempo, e a igreja precisa de voltar nisso. Em quinto lugar, tenha perseverança, suporte as situações ruins na sua vida, não como um murmurador. Vocês lembram daquele desenho antigo, Corrida Maluca? Tinha um personagem lá, um cachorrinho, né? Para mim era o personagem favorito, era aquele cachorrinho, o Muttley, né? O bicho reclamão, né? Ele ficava o tempo inteiro. A única hora que ele dava um sorriso era a hora que ele prejudicava o Dick Vigarista, né? Aí ele dava aquele mas o resto era só. Os cristãos hoje, eles são PhD em Muttley. Tá frio, reclama. Tá quente, reclama. Tá chovendo, reclama. O sol tá rachando, reclama. Ganha muito, reclama, porque paga muito imposto, tem muita conta para pagar, tem muita gente tentando tirar dinheiro. Se ganha pouco, reclama. Se o pastor prega 10 minutos, reclama. Se ele prega 1 hora, reclama. Se o culto é reformado, reclama. Tudo reclama. Então, não seja assim. Isso não é coisa de crente. E Paulo diz lá em 1 Coríntios 10 que as pessoas que agiram assim de Israel, o fim deles foi a destruição. Destruição. Ele não está falando assim, o fim deles foi ser afagado por Deus, abraçado e recebido no céu. Foi destruição. Eles morreram no deserto e foram para o inferno. Então pare de ser um murmurador. Então tenha perseverança, suporte as aflições. Outro dia uma pessoa virou para mim: ô pastor, eu acho que eu te ofendi com a fala. Assim, meu irmão, eu estou com a casca tão dura que eu já ouvi coisas tão piores que isso aí não faz nem cosquinha. Nem vi que você me ofendeu. Por quê? Porque a gente vai aprendendo a ganhar casca, entender que a vida cristã envolve perseverança, ficar firme no meio da pancada. Aprenda-se assim. E não tema nada, nem a morte, porque o morrer com Cristo é lucro.
Sexto lugar, o mundo te odeia. Você é perseguido pelas suas posições, palavras e atitudes no seu emprego, na sua família, no seu bairro, na sua escola, na sua universidade, nos seus negócios? Ou você está vivendo como os ímpios, calado a tal ponto de que ninguém sabe que você é crente? Deixe claro o que você acredita. Deixe claro. As pessoas vão olhar torto, elas vão te odiar, mas e daí? Lá em casa a gente faz o homeschooling com a Helena. Esse ano, por causa dos gêmeos, eu coloquei ela na escola. E aí eu vi a grade que ia ter ensino religioso. Eu fui lá e falei assim: diretora, eu quero uma reunião com a senhora, orientadora, com quem quer que seja. Por quê? Porque minha filha não vai ter ensino religioso da escola. Aí a mulher me passou a grade, totalmente antropocêntrica. Aí eu fui para a reunião, tinha 6 mulheres sentadas assim, só eu lá. Só faltou ter o porrete na mão, né? Eu falei: eu não quero que minha filha tenha essa aula. Quem ensina religião para minha filha sou eu. Eu vi a grade. Essa grade adora o homem. Essa grade não ensina o cristianismo bíblico. Essa grade ensina tudo que é contrário à minha fé. Você acha que eu vou deixar vocês fazerem isso com minha filha? E ela não faz ensino religioso. Você acha que eles olham para mim com... Não, todo mundo com cara fechado, mas e daí? Eles estavam aprendendo lá, tipos de família, com muitos pais, muitas mães. Eu vou deixar ensinar isso para o meu filho? O pior é que tem um monte de coleguinha da sala dela que é crente, os pais são crentes, que estão lá. Meu amigo, você é chamado para viver piedosamente. Isso é o seu dever. Você não pode falar assim: eu não quero, eu vou deixar para depois. Por isso, em sétimo lugar, viver a vida com Cristo vai te levar para sofrimento. Viver a vida com Cristo não é como um passeio no parque em dia de sol. É uma jornada no meio da savana e dos leões. Paulo diz, citando o Antigo Testamento: por sua causa somos entregues à morte todos os dias. Então, se você quiser viver a vida cristã direito, espere lutas e sofrimentos e se regozije nisso. Mas se não, você vai ter regozijo aqui por coisas banais, mas vai ter um futuro pouco brilhante no inferno, eu lhe garanto. Oitavo lugar, diante disso, não confunda o sofrimento da piedade com o sofrimento por causa dos seus pecados. Tem muito crente, né, que peca e as pessoas vão lá e falam: olha o crente. Ele fala: tá vendo, eu sou perseguido por causa de Jesus. O cara lá no trabalho, meu amigo, ele é o mais picareta. Para ele, sextou na terça-feira e diz que é crente. E aí o povo, cai de cima. Olha o crente, tá vendo como que eu sofro por Jesus? Sofre nada. Se você fosse um bom trabalhador, ninguém ia falar mal de você assim. Isso é o sofrimento do pecado. Agora, se você for um bom trabalhador, que é contrário às coisas erradas da sua empresa, aí você vai sofrer, com certeza. Mas é assim que Deus nos chama para viver. Nona aplicação: qual área da sua vida é necessário crescer e se tornar mais bíblica e se tornar motivo de ódio onde você vive? Qual área da sua vida? Qual área da sua vida que você está vivendo igual o ímpio? Que olhar para você e olhar para um ímpio não faz diferença nenhuma. Eu digo que uma área que acontece muito na nossa igreja em relação a esse dia, o dia do Senhor. Eu já tenho falado muitas vezes: hoje dia não é seu, hoje é dia de Jesus, você tem que estar na igreja.
E parece que os irmãos não entendem, né? Se é que são irmãos, né? Se é que são irmãos. Igual o mundo. O mundo hoje está fazendo o quê? Churrasco, soltando foguete, ouvindo música ruim, que prega pecado, né? Eu estava voltando de Morro da Garça e eu passei perto de um barzinho aqui perto, estava cantando, né? Cássia Eller. A única coisa que prestava naquela mulher que era atleticana, né? O resto, eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Peraí, eu vou pedir a Deus algo pecaminoso? E o cara lá no meio da rua, com a baita cervejona e cantando e dançando assim. Eu vou te falar, viu? Mas tem muito crente que está vivendo isso, ó. Está em casa agora assistindo Fantástico, está em casa assistindo Fórmula 1, em casa assistindo não sei o quê. E cadê o culto? Cadê a igreja? Cadê a piedade? Deus tem misericórdia, né? 10ª e última aplicação aqui. Não se preocupe com os falsos mestres. Não se preocupe com as pessoas do mundo que lhe perseguem pela piedade. Essas pessoas têm certeza que elas estão no caminho certo, mas Paulo disse, elas vão de mal a pior. Não é de mal a mal, é mal a pior. Então o que eu faço, pastor? Bato palma e fico feliz? Não, tenha misericórdia, ore para que Deus as salve, evangelize-as. Se elas não aceitarem, o problema é delas. E por fim, não acredite nos falsos mestres que prometem vida fácil. Acredite na verdade. Se você ouviu alguma pregação que promete um cristianismo fácil, saia correndo. Esse pastor não é de Deus. Aciona o turbo. Não fica ali não. E que Deus nos ajude a viver a vida como Paulo, com o propósito de glorificar a Deus em todas as coisas. Vamos nos colocar de pé e encerrar o culto com oração, suplicando misericórdia do Senhor. Senhor nosso Deus, eu lhe agradeço pela palavra hoje, que é bem confrontadora, porque nossa geração tem vivido de tal maneira que é difícil distinguirmos se as pessoas são crentes ou não. Na verdade, para a infelicidade nossa, suas posturas mostram muito mais que elas não são crentes do que são verdadeiros crentes. Nossa geração, ó Deus, tem negociado a palavra. Nossa geração tem negociado a piedade. Nossa geração, ó Deus, tem infamado o bom nome do Senhor lançado na lama. Mas que o Senhor tenha misericórdia e na tua ira lembre-te de nós, voltando-se com amor paternal, de tal maneira que derrame sobre nós o arrependimento genuíno, para que nos voltemos para o Senhor e voltemos as costas para os nossos pecados, para que, ó Deus, entendamos que a vida com o Senhor é uma vida de andar de acordo com a tua palavra, e que isso, ó Deus, é uma verdadeira bênção, e esse é o caminho para o céu. Nós não temos notado que andar com o Senhor é o caminho da verdadeira vida, o caminho da eternidade. Que o Senhor nos ajude a ser como os do caminho, que não se importavam de perder famílias, bens, prazer por causa de Jesus, porque sabiam que com Ele reinariam em glória eterna. Por isso, ó Deus, nos dê graça, nos faça voltar ao ensino, à palavra, à longanimidade no meio das perseguições, nos faça perseverar, nos faça ter uma fé genuína, sadia, madura, nos faça, ó Deus, suportar as aflições e nos dê livramento no sofrimento e não do sofrimento, e que nós entendamos que o Senhor está no controle de todas as coisas, e que esse sofrimento piedoso é bom para a nossa alma e não se compara
a glória que há de ser revelada no último dia. E que essa seja a nossa esperança, que essa seja a maneira de vivermos, olhando para o céu, olhando para Cristo, olhando a Deus para as coisas eternas e não as passageiras. Abençoe para que sejamos fiéis, abençoe a tua igreja espalhada na terra para voltar à palavra e à piedade. Dê graça e nos livra, ó Deus, dos falsos mestres, nos livra desses homens vis e seus seguidores que têm, ó Deus, feito tanto mal ao Evangelho de Jesus Cristo e à Igreja do Senhor dos nossos dias. Dai-nos a tua graça e salva aqueles que o Senhor quiser, para a honra e glória do teu nome. Nos ajude, ó Deus, a seguir de perto a Jesus e o seu ensino, como Paulo fez e Timóteo fez. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a eterna consolação do Espírito estejam com os eleitos do Senhor, que os seguem de perto, hoje e para sempre. Amém.